Olá, tudo azul com você? Estou chegando com o portal Ludoli Notícias. Hoje, quarta-feira, dia 31 de julho de 2024. Eu sou o Luiz, sou deficiente visual, mas na batalha todos os dias. E você vai ver comigo aqui. Israel ataca a capital do Líbano. Israel atacou ontem Beirute. No Brasil, o governo federal cria novas regras para os jogos online. Chefe do Hamas é assassinado no Irã quando vai para a posse do novo presidente. Essas e outras notícias você vai ver comigo aqui a partir de agora. Mas eu já quero pedir para você não esquecer de dar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar esse vídeo e deixar o seu comentário. Você também pode nos ajudar fazendo parte do clube de membros do portal Ludoli, tá? E também pode nos enviar o seu Pix para nos ajudar, tá? Pode enviar por Pix também. A chave Pix é luiz.aral@hotmail.com. Vidraçaria Triângulo. Na Vidraçaria Triângulo você faz com certeza um ótimo negócio. A Vidraçaria Triângulo tem profissional qualificadíssimo, um bom atendimento e, claro, os melhores preços. A Vidraçaria Triângulo está em Laguna Carapã e atende Laguna e toda a região. Vidraçaria Triângulo. Loja Rose Modas, onde você encontra uma grande variedade de roupas femininas com qualidade e ótimos preços. Loja Rose Modas. A refrigeração Sete Quedas auxilia você nas diversas situações da sua vida. Além disso, precisou comprar ou consertar sua geladeira, balcão frigorífico ou câmara fria? Procure a Refrigeração Sete Quedas, que conta também com venda, manutenção e instalação de ar-condicionado. O telefone da Refrigeração Sete Quedas está na descrição do vídeo e é WhatsApp. Jovem é preso lá em Terenos. Ele estava em um carro quando a Polícia Rodoviária Federal resolveu fazer uma operação de rotina. E aí parou um carro, né? E esse carro tinha um jovem que tinha um braço engessado. O que tinha no gesso? Você vai descobrir comigo aqui agora. Veja só. Um jovem de 21 anos foi preso escondendo cocaína camuflada em um gesso falso no braço durante a abordagem da Polícia Rodoviária Federal na BR-262, em Terenos, no Mato Grosso do Sul. Os policiais gravaram um vídeo que mostra a droga escondida no braço do rapaz. A prisão ocorreu durante a abordagem de rotina, quando os policiais pararam um veículo com placas bolivianas. E ao verificar os documentos dos ocupantes, os policiais notaram que o passageiro no banco de trás tinha o braço engessado de forma suspeita. Ao ser questionado, o passageiro admitiu estar com 2 kg de pasta base no gesso e que a droga deveria ser entregue em Campo Grande. O rapaz foi preso, né? Ele estava ali com 2 quilos de pasta base de cocaína no gesso. Essa droga ia ser entregue em Campo Grande. O camarada colocou a droga no braço, fez um gesso e pediu carona, né? Podendo complicar aí ainda a situação daqueles que deram a carona para ele, né? Complicar a situação de outras pessoas. Vejam só que situação aí o proprietário do carro, né? Essas outras duas pessoas quase que se meteram em um rolo, né? Bom, agora vamos falar um pouquinho da situação lá da Venezuela. Né? Ontem teve protesto por lá. O Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, como eu disse ontem, ele queria saber a posição do Brasil
nesse impasse político lá na Venezuela. O Joe Biden marcou um telefonema com o Lula, né, presidente do Brasil. E esse telefonema aconteceu ontem. Lula conversou com Joe Biden por cerca de meia hora. E, esse telefonema foi sobre o impasse eleitoral na Venezuela. O assunto deles foi esse, né? De acordo com o Palácio do Planalto, Lula reiterou a Biden que o governo brasileiro quer a divulgação das atas eleitorais por parte das autoridades venezuelanas. Segundo a Casa Branca, Biden também reforçou a necessidade da apresentação dessas atas. A nota divulgada do governo brasileiro não fala em momento crítico. As atas são boletins que registram o voto em cada urna. E não foram apresentadas pelas autoridades venezuelanas. O governo da Venezuela diz que houve problema no sistema, né? E por isso não apresentou essas atas até agora. Tá bem complicada a situação da Venezuela, né? A oposição reivindica a vitória na eleição, mas o atual presidente o Nicolás Maduro, ele diz que foi reeleito, né, com 51%. A oposição diz que eles tiveram 70% dos votos. Eita, então tem que ter dois presidentes lá na Venezuela, né? As atas solicitadas aí pelo governo brasileiro e também reiterada a necessidade pelo governo americano são, no Brasil, funciona assim, porque na Venezuela também tem urnas eletrônicas. E no Brasil funciona assim. De manhã, o presidente da sessão, ele imprime um documento chamado Zerésima. Aparece lá todos os candidatos e do lado, né, a quantidade de votos, 0. Por isso chama Zerésima. No final da votação, às 5 da tarde, quando se encerra, ele imprime o boletim de urna, que aparece o nome dos candidatos e do lado do nome do candidato, cada candidato com a quantidade de votos que tirou naquela sessão. Essa é as atas exigidas aí pelos países para então dizer se foi justo ou não foi justo, né, essa eleição na Venezuela. Aí a oposição diz que não é democracia, né? Já o grupo de Nicolás Maduro diz que eles agiram na democracia e que Nicolás Maduro venceu as eleições. Bom, o presidente Lula ontem também comentou essa questão aí da Venezuela pela primeira vez. Com certeza a imprensa e autoridades de outros países esperavam a manifestação do governo brasileiro com relação ao impasse lá na Venezuela. O Lula disse ontem assim: como resolver a briga? Basta mostrar as atas de votação e está resolvido, né? E disse também não ver nada de grave na questão da eleição da Venezuela, uma vez que existem as atas de votação, já que lá tem urnas eletrônicas, então as atas foram impressas e tem que ser mostradas para mostrar para o mundo, então,
que as eleições foram democráticas. Do contrário, é complicado se manifestar a respeito, né? Você está precisando trocar os pneus do seu carro? Venha para Master Pneus. Na Master Pneus você tem pneus de qualidade de variadas marcas nacionais importados para carros, caminhonetas e caminhões. E ainda parcela suas compras em até 12 vezes do cartão. A Master está na Avenida Internacional em Pindotiporã e atende Pindoti, Sete Quedas e toda a região. Master Pneus. Você procura variedade e qualidade em roupas masculinas, femininas e infantil? Então venha para De Bruno Confecções. Na loja De Bruno Confecções, você tem uma grande variedade de roupas masculinas, femininas e infantil, os melhores preços de toda a região e um bom atendimento. Então não perca tempo. Venha para De Bruno Confecções agora. Ainda falando sobre a situação na Venezuela, o impasse por lá está grande, né? Tem protestos que se espalharam por todo o país desde a divulgação do resultado da eleição, né? Pelo menos 749 pessoas foram detidas em protestos contra Maduro na Venezuela. Diz procurador-geral. 4 pessoas morreram e outras 44 ficaram feridas durante as manifestações, segundo algumas ONGs que atuam no país. Pelo menos 749 pessoas foram detidas durante os protestos contra a reeleição do presidente Nicolás Maduro em diversas cidades do país até esta terça-feira 30, segundo o procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab. O procurador disse o seguinte: a quem se atrever a sugerir que ontem foram manifestações pacíficas, informo que, em consequência da violência desencadeada por esses atos, 48 responsáveis, entre militares e polícias, ficaram feridos, afirmou Saab nas redes sociais. Então, por lá, as manifestações estão grandes, né, contra a reeleição de Nicolás Maduro. Bom, e o presidente Nicolás Maduro ontem, em uma reunião, ele chamou o opositor de covarde. Maduro diz que González é responsável direto por violência pelos mortos e por destruição na Venezuela. A justiça vai chegar. O presidente Nicolás Maduro também chamou o opositor de covarde e disse que não descansará até que haja justiça durante reunião conjunta do Conselho do Estado. Bom, de volta aqui para o Brasil, vamos para as notícias agora aqui do Brasil. Governo define regras para caça-níquel, creche, roletas e outras apostas na internet. A portaria foi publicada hoje, quarta-feira, 31 de julho. Enquadra modalidade em jogos online legalizada pela lei das bets. Jogos como os do avião e do tigrinho podem ser oferecidos se atender às regras estabelecidas. O Ministério da Fazenda publicou uma portaria nesta quarta-feira, 31, que define as regras para operadoras ofereçam jogos de slot, conhecidos popularmente como jogos de caça-níquel, creche e outros jogos de azar. Segundo as regras estabelecidas, jogos como o do tigrinho e o do aviãozinho poderão ser oferecidos. A portaria também define um RTP, retorno ao jogador, mínimo de 85%. Isso quer dizer que se a operadora arrecadar, por exemplo,
100 mil reais em apostas, ela deverá distribuir pelo menos 85 mil reais em prêmios. Os 15% restantes será lucro da empresa. Até o momento, apenas 5 empresas pediram autorização para entrar, né? Apenas as empresas certificadas para operar no Brasil poderão operar no Brasil. Desculpa, gente. Apenas as empresas certificadas para operar no Brasil poderão oferecer os jogos que hoje são ofertados em sites no exterior. As operadoras que forem liberadas para operar legalmente terão o endereço em bet.br. Então, 5 empresas até agora pediram autorização para entrar. E voltamos aqui às notícias internacionais. Morte de líder do Hamas. Irã acusa Israel e promete vingança. E ministro israelense diz estar preparado. Foi a morte do líder do Hamas, né? Lá em Teherã. Ismail Haniyeh, líder máximo do Hamas, foi morto durante uma visita em Teherã, onde participava da posse do novo presidente iraniano. Território palestino fazem greve geral nesta terça. Israel ainda não se manifestou, mas ministro da Defesa diz estar preparado para a guerra. O líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, prometeu nesta quarta-feira, 31, vingança a Israel pela morte do chefe do Hamas, Ismail Haniyeh. Haniyeh, o principal nome do braço político do grupo Hamas, foi assassinado nesta madrugada durante uma visita no Irã para a posse do novo presidente iraniano, segundo o próprio Hamas confirmou num comunicado. O vice-presidente Geraldo Alckmin também estava na cerimônia. Mesmo sem que o governo israelense tenha assumido a responsabilidade sobre a morte, né? Khamenei prometeu punição severa para Israel. O novo presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, criticou a ação dentro do território iraniano. Ele afirmou que o seu país defenderá sua integridade territorial e disse que Israel se arrependerá pelo assassinato covarde. Pois é, assim a guerra nunca termina, né? Porque ataca-se daqui, ataca-se dali, né? Tentando destruir um, tentando destruir outro, e a guerra continua. Quem sofre com isso é o povo, né? Pneus Pirelli Goodyear, localizada na Avenida Internacional em Pindotiporã, oferece pneus Goodyear e de diversas outras marcas para caminhões, utilitários, agrícolas e carros de passeio. Pneus Pirelli Goodyear. Você que mora aí no Paraná, Paysandu, Maringá, toda essa região está precisando construir ou reformar, procure o Francisco Antônio Alves. Ele vai fazer da sua obra um verdadeiro primor, com acabamento de primeira e ótimos preços. Toninho Construções, de Paysandu para todo o Brasil. Bom, nesse momento há uma escalada
de tensão entre vários países ali, né? O Irã foi atacado nesta madrugada e o líder do Hamas assassinado. E segundo o próprio Irã, isso aconteceu a mando de Israel, ou seja, quem bombardeou foi Israel. O Irã, o líder supremo do Irã, prometeu vingança, prometeu que não vai ficar assim. O presidente, o novo presidente que assumiu agora no Irã, também disse que não vai ficar assim, porque o território iraniano foi invadido. Foi invadido, e segundo eles, por Israel. Isso aconteceu nesta madrugada. Agora, ontem, veja o que aconteceu ontem. Israel bombardeia Beirute, a capital do Líbano, e diz que alvo era comandante do Hezbollah. O exército de Israel assumiu o ataque e admitiu mirar o extremista, o comandante do Hezbollah, né, por esse ataque. Ele disse que a vingança pelo ataque nas colinas de Golã, que matou 12 adolescentes e crianças, né? Então aí Israel tentando se vingar do Hezbollah, que é um grupo extremista, assim como Hamas, né? Ontem, hoje, pela madrugada, Israel, supostamente Israel, ataca o Irã e mata o líder do Hamas lá no Irã, quando ele vai para a posse do novo presidente do país. Então as tensões aí estão nas alturas, tanto com relação ao Irã, que prometeu vingança, quanto o Líbano, que foi atacado ontem. O governo libanês ainda não se manifestou, mas provavelmente, né, haverá retaliação aí por parte do grupo extremista Hezbollah. Então, tá complicada a situação, começa a esquentar ainda mais, né, porque agora não é só a faixa de Gaza, também tem o Líbano e também tem o Irã envolvido diretamente na guerra, e a partir de agora, com certeza, eles vão se envolver diretamente, porque o líder supremo iraniano prometeu vingança, né? E nós, brasileiros, temos que fazer o quê? Rezar. Pedir para que Deus abençoe, para que esta tensão ela se amenize, para que possam esfriar os corações, pensar no povo e desistir da guerra. Desistir dessa guerra que só mata, só prejudica, né? Só faz mal. Quem sofre com isso é o povo. Os governantes ficam se atacando, mas eles não vão em combate. Quem vai em combate é os soldados, filhos de mães que ficam sofrendo, esposos de esposas que ficam rezando e pedindo a Deus para que o seu esposo consiga voltar para casa. São pais de filhos com o coração partido ao ver o pai indo para a guerra, não sabendo se volta. Então precisamos sim rezar muito. Rezar pela guerra na Ucrânia, rezar pela guerra agora de Israel com 3 países, né? Então precisamos de muita oração, com certeza. Bom, esse foi o vídeo de hoje. As informações talvez um pouco tristes, né? Notícias de guerra, de confusão, né? Mas são notícias, a gente precisa trazer. Quero agradecer de coração a você que assistiu o vídeo até o fim. Não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal, enfim, aquele protocolo que a gente pede sempre. E também de fazer parte do clube de membros do Portal do Dolly para ajudar a manter o canal no ar.
tá bom? Eu volto amanhã com o portal Ludoli Notícias. Um forte abraço para você e até lá.